E após milênios depois da criação, após passarem bilhões de pessoas pelo mundo, após passarem algumas eras, aqui estamos nós, vivendo a mesma fé que existia lá no início de tudo, lá na criação. E como é possível estarmos hoje aqui, depois de tanto tempo, depois de tantas pessoas, como é possível essa fé permanecer intacta, essa fé permanecer firme e ser exatamente a mesma fé nesse nosso Deus Criador de todas as coisas? E a resposta é clara. É até uma questão de lógica. A fé, ela permanece viva em nossos corações, porque a fé que nós temos é uma fé verdadeira. É uma fé baseada num Deus verdadeiro. Ela não é uma fé baseada em deuses criados por homens, não é uma fé baseada em tendências da humanidade, não é uma fé baseada em deuses mortos, mas é uma fé alicerçada e fundamentada num Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, que criou o mundo para que o homem pudesse ter vida e criou o homem para ter um relacionamento com ele. O Deus, o Salvador, Cristo Jesus, que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados, e para perdoar todos aqueles que o aceitarem. E Deus, o Espírito Santo, aquele que está aqui em nosso meio para nos consolar e para trazer força, para trazer esperança, para trazer cuidado a todos aqueles que se achegarem a Ele. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso trino Deus, é Ele que permite que nós venhamos a geração após geração viver esta fé. Mas como essa fé pode passar de geração a geração? Como pode que uma outra geração, que outras pessoas sejam impactadas com essa fé a tal ponto que ela perdure por tantos anos e se espalhe por toda a humanidade? E aí eu gostaria de ler o primeiro texto, são 2 nesta noite, de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Este texto apareceu bastante no mês passado, inclusive no nosso último culto foi mencionado e foi refletido em cima dele. E ele começa dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Não vou falar mais de fé, porque nós já falamos bastante de fé, e se você não acompanhou, você pode durante a semana entrar nas nossas redes e olhar as pregações, estão todas lá. Mas a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se veem. E ele continua: é essa fé, é por meio desta fé que os antigos receberam o bom testemunho. O que o autor está dizendo aqui? Como a fé ela é passada de geração a geração? Através do bom testemunho daqueles que receberam, da prática, da convicção daqueles que receberam. Eles deram um bom testemunho, e o bom testemunho ele vai e impacta a vida de outras pessoas. E aí o texto de Hebreus, ele começa a falar de heróis da fé. E por que ele fala? Porque o autor de Hebreus, não há uma certeza de quem é o autor de Hebreus, mas ele está escrevendo aquela carta ali, ele está falando da fé, e ele está justamente dizendo a mesma coisa. Como nós chegamos aqui? Como nós chegamos? Lá em 2000 anos atrás, ou um pouco mais, o autor está dizendo como nós chegamos aqui. Como essa fé chegou em nós. É isso que ele está falando, esse é o ponto central dessa palavra. Foi pela fé, o bom testemunho, e aí ele começa a falar dos bons testemunhos. Eu não vou citar todos os que tem ali, porque ele traz vários testemunhos de homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento. Ele fala de Caim e Abel, que Abel, aliás, na verdade de Abel, né? Abel que fez um sacrifício a Deus, e o seu sacrifício subiu como oferta ao Senhor. E nós sabemos na história que aconteceu que a oferta de Caim não agradou a Deus e não subiu aos céus. Isso por quê? Porque Abel deu o melhor e Caim deu o que sobra. Se nós fôssemos parar para pensar, hoje de manhã eu fiz essa comparação. Abel tinha na sua mesa uma picanha,
uma ponta de peito, uma costela, para ofertar ao Senhor. E Caim tinha ali também as suas coisas para ofertar ao Senhor. Caim pegou aquilo que, isso aqui eu não gosto muito, isso aqui não está tão bonito, eu vou queimar mesmo na oferta, era oferta queimada. Isso aqui não tem tanto valor, o que me sobra eu vou dar para Deus. E fez a sua oferta. Agora Abel não. Abel pegou a picanha. Pegou a picanha e colocou para queimar para Deus. E se você gosta de carne, você sabe a dor que é pensar numa picanha sendo queimada. Queimou a picanha para Deus. Porque ele não deu apenas uma parte, ele deu aquilo que ele tinha de melhor para Deus. E por que essa história é importante? E por que o autor ele resgata a história de Abel? Porque ele diz que o seu testemunho, aliás, ele diz que Abel ainda fala para nós hoje. Não quer dizer que Abel está vivo, ou está circulando, ou tem uma reencarnação, nada disso. Mas o testemunho de Abel, de dar o melhor para Deus, ainda fala para nós nos dias de hoje. Depois de milhares de anos, desde a criação, porque Abel foi logo depois da criação, ainda hoje nós aprendemos que temos que dar o melhor para Deus. E não é só dos nossos dízimos, não é só das nossas ofertas, isso também, não é só dos nossos bens materiais, mas também do nosso tempo, nosso melhor tempo. Geralmente a gente pensa, não, só depois que eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Dar o seu melhor tempo para Deus, dar os seus dias para Deus, dar o seu amor, o melhor do seu amor para Deus e para o reino de Deus. Isso tudo são ofertas que nós damos a Deus. E ainda hoje Abel, ele fala conosco. Ele nos ensina que temos que dar o nosso melhor para o reino de Deus. O texto continua falando de Enoque. Enoque também é dos primórdios, não se tem muita informação de Enoque, mas a palavra diz que Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus e Deus o tomou para si. Enoque é uma das pessoas na Bíblia, que a Bíblia diz que não morreu, mas ele foi transladado, ele foi levado aos céus ainda em vida. A Bíblia diz de Enoque, a Bíblia diz de Moisés, a Bíblia diz de Elias. Enoque é um desses personagens que são transladados ao céu e vão viver com Deus. Por quê? Porque ele viveu com tamanho amor com Deus e Deus se sentiu tão feliz com a vida de Enoque que Deus disse, esse aqui já pode subir. E o levou para cima. O texto também nos diz de Noé, numa época em que Deus não gostava nem um pouco das pessoas, porque todo mundo era rebelde, ninguém queria saber de Deus, não havia amor, ninguém obedecia ao Senhor. E Deus falou assim, cara, eu me arrependo dessa humanidade. Quer saber, eu vou matar todo mundo. Isso foi o que Deus falou em Noé, na história de Noé. Mas então Deus encontrou uma pessoa, uma única pessoa em toda a humanidade que amava a Deus. E era Noé. E por causa dele, ainda existe a humanidade hoje, estamos aqui. Então Deus pega e diz, olha Noé, se tu me ama mesmo, constrói um mega barco em cima do morro, que vai vir chuva. E ele fez, porque ele confiava em Deus. E porque ele amava Deus e confiava em Deus, ele construiu a barca, entrou dentro da arca, colocou os animais na arca, e a humanidade e o planeta continuou existindo, por causa dessa fé que Noé tinha em Deus. E por isso, o texto de Hebreus aqui fala de Noé, diz que ele foi o herdeiro da justiça. Todo mundo foi condenado pela ira de Deus, mas ele recebeu de graça a justiça, a vida, a possibilidade da continuidade. O texto nos fala aqui de Abraão, que foi considerado o pai da fé, porque Abraão foi chamado para sair da sua casa, eles viviam em tribos, fora da tribo era perigosíssimo, não havia nenhuma segurança, e ele diz, olha, pega a sua esposa e sai da casa do seu pai, vai andando. Isso naquela época era algo extremamente impossível de acontecer, porque não haveria sobrevivência, era uma loucura. E Abraão sai da casa do seu pai, vai andando, depois de muito tempo ele não tem um filho, e aí ele passa a ter um filho quando ele já é alguém de muita idade, é sua esposa estéril. E aí quando o filho já finalmente chegou a ser adolescente, Deus diz, agora vai lá e sacrifica ele. É claro que Deus não aceita sacrifícios humanos, e Deus jamais ia permitir que Abraão sacrificasse o seu filho.
Mas o que Abraão não sabia, e hoje sabemos, ele estava sendo provado na sua fé. Então ele pega o seu filho e leva para o sacrifício. Não entendendo nada, mas Deus mandou, ele vai fazer. E aí quando chega na hora de sacrificar, nos conta a palavra de Deus que Deus diz, não é. Não é sair dessa história que é de Abraão, né? Diz, não, Abraão, não sacrifica o teu filho. Está ali o cordeiro que vai ser sacrificado no lugar dele. Agora eu sei que você é alguém de fé. E por isso que Abraão até hoje é conhecido por o pai da fé. O texto nos diz de Moisés, que era o príncipe do Egito, foi adotado pela princesa, cresceu no palácio, tinha tudo do bom e do melhor, mas como um judeu, ele abriu mão de todo o luxo, de todo o dinheiro, de todos os servos lhe servindo, de todos os benefícios de ser o filho de uma princesa, abriu mão de tudo isso para pôr a sua vida em risco e se sacrificar pelo povo de Deus. E guiado por Deus, ele conduz o povo de Israel para fora do Egito. São vários homens e mulheres, estou citando alguns aqui, fala de Raabe, fala de outros. Inclusive ele cita de homens e mulheres que nem têm os seus nomes citados, mas que morreram, foram torturados, foram perseguidos por causa da fé. E por causa dessas pessoas, a fé foi passando com um bom testemunho e chegou até o autor de Hebreus, ali em Hebreus 11. Foi se passando geração em geração. Mas se não houvesse essa reflexão em Hebreus 11, e o autor de Hebreus, e não só o autor de Hebreus, se a igreja de Cristo tivesse parado ali, eles não tivessem feito nada, nós não estaríamos aqui hoje. Então, esse despertar de Hebreus, do autor dessa carta de Hebreus, é para dizer, olha pessoal, as pessoas passaram por lutas, passaram por provas, passaram por dificuldades e ficaram firmes na sua fé. Nós também não podemos abandonar. E foi o que aconteceu com os discípulos. Todos os discípulos de Jesus morreram por causa da fé. Morreram por causa de Cristo. Morreram por causa do Evangelho. Mateus e Judas Tadeu, eles morreram com uma alabarda. Uma espécie de espada encurvada muito normal na região da Índia. Eles morreram pregando o Evangelho ao fio dessa espada. André, Simão, Felipe, eles foram crucificados que nem Cristo. Pedro, que até em um momento negou a Jesus para se proteger, depois ele é preso por causa do Evangelho, por causa de pregar o Evangelho, e na hora de ser crucificado ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifiquem de ponta cabeça. E ele morre crucificado de ponta cabeça. Tiago, o menor, ele é espancado até a morte, e segundo os relatos históricos, inclusive, esmagam o crânio dele na hora de matar ele. Tomé, ele morre no fio da espada. João é o único que não foi morto, mas ele morreu preso na ilha de Patmos, na prisão, onde inclusive ele recebe a revelação de Apocalipse, que é a última carta da Bíblia. Tiago e Matias, Tiago maior e Matias, eles são decapitados por causa da sua fé. Bartolomeu, ele é torturado, preso num saque jogado ao fundo do mar, onde ele morre preso e afogado. Lucas, que não é um dos discípulos, mas o autor de um dos evangelhos, ele é enforcado por causa da sua fé. Se nós começarmos a olhar, nenhum deles abandonaram a sua fé, permaneceram firmes e convictos da sua fé. E foi esse bom testemunho deles que alcançou outras pessoas. Por quê? Porque esse testemunho alcançou outras pessoas. Como eu já falei aqui, em alguns outros momentos, ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Quem inventa uma mentira e está disposto a morrer por ela, ninguém morre. Muito menos os seguidores dessa mentira vão morrer por uma mentira. As pessoas só morrem por uma verdade. Você pode até ver pessoas negando a verdade para se salvar. Eu sei que isso é verdade, mas eu não vou dizer porque eu quero me salvar. Você até vê isso. Mas pessoas que entendem a verdade, são convictos da verdade, elas morrem por causa daquela verdade. E os apóstolos, esses homens que a Bíblia vai citando, morreram por causa dessa verdade. E aí nos conta a história que Tiago Maior, que foi decapitado, ele foi acusado como um discípulo de Jesus, como um pregador do Evangelho,
e o acusador leva ele para ser julgado. E ele então, ele passa por todo aquele processo de tortura, de ser espancado, até quase a morte. E ele não nega a fé, porque ele é convicto da sua fé. Porque ele sabe que o nosso Redentor vive. Então, a pessoa que está julgando o Tiago Maior diz, olha, se você não negar a sua fé, nós vamos cortar a sua cabeça fora. Vamos te decapitar. E ele diz, não tem problema. Pode me decapitar. Porque eu sei onde eu vou estar quando meus olhos abrirem. Nos braços do meu Pai. Então dão a ordem para decapitar ele. E o acusador dele, que viu tudo isso, e ficou assistindo todo o julgamento, todo o momento de tortura, e ele não negando a sua fé, e ele pronto para ser decapitado, não negando a sua fé, ele disse, espere um pouco. Eu tenho essa fé também, porque isso aí não pode ser mentira. Eu quero essa fé na minha vida, eu quero viver essa fé. E o acusador de Tiago Maior, ele se converte naquele momento. E não só se converte, mas ele se põe do lado do Tiago Maior, de joelho, e diz, pode me decapitar também, se for o caso. Porque eu creio na fé desse homem. E os dois são decapitados. E os dois morrem naquele momento. Mas por quê, queridos? Porque quando nós temos uma verdade absoluta, uma certeza, uma convicção, quando eu vivo o Evangelho desta forma, nada mais me assusta e nada mais me põe medo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se os discípulos tivessem desistido de tudo isso, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos em culto. Mas a história continua depois do cristianismo. Porque depois do cristianismo, não, depois dos apóstolos, depois da Bíblia, a história continua. E o cristianismo, ele sofre perseguição até alguns séculos depois, e aí ele vira aceito pelo Estado e depois se torna a religião oficial do Estado, e é a partir dali que as coisas ficam feias, dentro da história do cristianismo. Porque a partir do século V começa a haver uma manipulação da vida das pessoas. Por isso você estudou em história, se você não dormia na aula de história, você vai lembrar da Idade das Trevas, período das trevas, na Idade Média. Foi um período muito triste, marcado de muita opressão, de muita enganação, de reinos e reis oprimindo o povo e tirando tudo que eles tinham, gastando tudo para si e deixando o povo na extrema miséria, doentes, morrendo. Isso foi do século V até o século XV. E nós estudamos isso na história por causa dessa questão do governo vinculado com a igreja cristã, fazendo isso com o povo. Eu não quero falar desses detalhes sociais que são o que mais aparece nas aulas de história, mas também tem a mesma devassidão na área espiritual. A igreja é uma igreja morta. Não que as pessoas não tenham fé em Deus. Elas ainda vão para a igreja porque elas querem Deus. E elas aceitam pagar indulgência, aceitam rezar para mortos, aceitam rezar para santos, aceitam fazer tudo que a igreja manda, pagar penitência, né? Tudo que a igreja manda, eles aceitam tudo, porque eles acham que assim deve ser a fé, porque afinal de contas eles não têm mais acesso à Escritura. E eles têm que simplesmente acreditar naquilo que o Papa fala que é verdade e que os padres têm que falar também. Então a igreja, ela vai dominando isso, vinculado ao governo, e as pessoas até têm fé, mas é uma fé que não leva a nada, que leva ao sofrimento, não é a fé cristã. Então levanta-se algumas pessoas nesse período, várias pessoas se levantaram nesses 10 séculos, do século V ao século XV. Mas mais no final, aparecem algumas pessoas como John Wycliffe, um pregador inglês, que ele é perseguido, ele é repudiado pela igreja. Por quê? Porque ele prega contra a ideia de purgatório, contra a ideia de celibato, contra a ideia de indulgências, contra as ideias de sincretismos e idolatrias. E ele traduz a Bíblia para a língua do povo, que na época é o inglês. Ele faz com que a igreja da Inglaterra tenha acesso à Escritura. E ele então sofre um certo tipo de perseguição. Mas junto com ele, na mesma época, só que na República Tcheca, tem um outro homem chamado John Hus, que ele
também prega as mesmas coisas. E ele vai além, inclusive prega que Cristo tem que ser o cabeça da igreja, e a igreja tem que ser parecida com Cristo e não parecida com o Papa que o Papa prega. Só que na República Tcheca as coisas não vão pelo mesmo caminho que o John Wycliffe. Ali ele é preso. E como ele não nega a sua fé, ele é queimado vivo numa fogueira. Mas tem duas coisas interessantes desse movimento de John Hus. A primeira é que do movimento dele surge um outro movimento chamado Irmãos Morávios. Pessoas que por 100 anos ficaram orando, clamando a Deus, buscando a presença de Deus para um grande despertamento missionário. Para que a igreja acordasse e pudesse enxergar a Deus e a vontade de Deus e pudesse reagir. Por 100 anos eles oraram. Até que veio então a Reforma Protestante, houve um grande despertamento e os irmãos morávios se vincularam a esse movimento protestante, inclusive se vincularam ao movimento luterano e se espalharam pelo mundo, para todos os cantos, inclusive para a América, principalmente Estados Unidos e Canadá, onde até hoje tem o movimento dos irmãos morávios ali. Houve um grande despertar e esse movimento ele impulsionou muito a missão a partir do momento da Reforma Protestante. Mas não só isso, segunda situação muito interessante, isso nós já falamos algumas vezes aqui, porque John Hus, quando estava sendo queimado na fogueira, o sobrenome dele significa ganso, e ele diz, hoje vocês vão ouvir o berro de um ganso, daqui a 100 anos, vocês vão ouvir o canto de um cisne. E depois de 100 anos, vem a Reforma Protestante. Lutero e outros homens e mulheres de Deus conseguem romper o domínio da igreja e Estado e ter liberdade de pregar na língua do povo e dar a Bíblia na língua de todos os povos. Estes homens e mulheres que eu tenho citado do Antigo Testamento, Novo Testamento, igreja pós-apóstolos, e até os dias de hoje, homens e mulheres que, independente da situação, alguns em bonança, outros em perseguição, outros até em morte, eles ficaram firmes na sua fé e não abandonaram jamais a sua fé. Ficaram convictos de quem é Deus. Pegaram o testemunho e passaram adiante esse testemunho a outras pessoas. E até nos dias de hoje nós vemos muitas situações assim. Aliás, até nos dias de hoje há muitas pessoas que são perseguidas e permanecem firmes na fé. Há um mês atrás nós vemos isso aqui no nosso culto do domingo da igreja perseguida. Se esse povo tivesse abandonado a fé em Deus, se Noé não tivesse sido fiel, nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria mais salvação. Nós estaríamos perdidos. Nós precisávamos que alguém permanecesse fiel. Deus, ele contou com o povo de Deus para ir passando esse bom testemunho. Para que geração após geração a fé chegasse até onde nós estamos aqui. A pergunta que eu faço então, diante de todo esse aspecto histórico de como nós chegamos aqui em 2024, em Piraberaba, dentro dessa igreja, buscando a Deus, como nós chegamos aqui, a pergunta que eu faço é o que nós vamos fazer diante de tudo isso? O que você vai fazer, o que eu vou fazer diante de toda essa história que eu te trago? O tema geral desse mês é qual a nossa identidade? E quando nós falamos em identidade, o que é identidade? Pô, a primeira coisa que você pensa é o teu RG, né? Porque é a tua identidade. Mas identidade é aquilo que te identifica, por isso que é identidade. Aquilo que te identifica, por isso no RG você tem sua digital, é única, é sua, aquilo que te identifica. Mas tem outras coisas que podem te identificar. Se de repente alguém chega para você e fala assim, olha, eu estou indo numa igreja lá que domingo sim, domingo não, o pastor fala de futebol no culto. Você vai dizer, esse tem que ser Israel, só pode ser Israel. Domingo sim, domingo não, tem que ser Israel. Domingo que Israel prega sim, o outro não, o outro ele prega de novo sim, assim vai indo. Tem que ser ele. Porque tem algo que te identifica. Quando você come um churrasco, depende do seu pai ou do seu tio. Não, esse é o churrasco. Tem churrasco que é bom, mas o churrasco do fulano, você já sente na hora que coloca na boca. É diferente. O feijão da sua mãe, da sua avó. Quando eu como o feijãozinho da minha avó. Né? Tem coisas que nos identificam. Isso pode ser de família.
Ah, isso é coisa do Silva, isso é coisa dos Costas. Às vezes a gente fala no grupo da minha família, isso é coisa dos Herbes mesmo. Não, a gente vê umas coisas, isso aí, dá para ver que é Herbes. Pode ser os Herbes lá do Mato Grosso ou lá do Rio Grande do Sul, cara, são tudo igual, tudo um povo meio matuto. A gente olha alguém matuto e pensa, deve ser Herbes, porque isso é coisa dos Herbes. Mas isso também pode ser numa situação local, né? Eu sempre falo que quando Deus ia, no fim da tarde, ver Adão e Eva lá na criação, eu digo, por que ele ia nesse horário? Porque é horário de chimarrão, fim da tarde, todo mundo sabe, hora de sentar, puxar a cadeira, tomar um chimarrão, hora de matear, todo mundo sabe. As pessoas vão falar assim, não, todo gaúcho vai pensar assim. E alguns que já aprenderam a prática, o hábito de degustar um bom chimarrão, vai dizer a mesma coisa, não, você tem razão. Mas tem algumas pessoas, que nem a Mariana, que sempre falam, não, ele vem nesse horário porque é hora do café com cuca. Porque nós aqui em Joinvilenses, aqui em Joinville, a gente vai comer um café com cuca nesse horário. Então a gente começa a perceber que tem características de região. O brasileiro lá fora, ele muitas vezes é visto como um povo alegre. Deve ser brasileiro, é todo alegre. E já foi uma vez como futebol, né? Ultimamente eu acho que eles já não falam mais do futebol, porque o negócio está feio no futebol. Mas apesar do futebol, a nossa alegria continua. Tem coisas que nos identificam. Qual a nossa identidade? Como chegamos aqui? E aí a pergunta é, qual é a nossa identidade como povo de Deus? O que te identifica como povo de Deus? O que faz com que as pessoas olhem para você aqui, olhem para uma pessoa no Rio Grande, uma pessoa no Nordeste, uma pessoa na Alemanha, uma pessoa na África e diz, este é povo de Deus. O que nos identifica como povo de Deus? E a resposta ela não é difícil, é a fé em Jesus. Até porque nós temos falado bastante sobre isso. O que nos identifica, o que mostra que nós somos corpo de Cristo, é a fé que nós temos em Jesus. E aí entra como nós chegamos em 2024, através de um bom testemunho. As pessoas viveram essa fé em Deus até a vinda de Jesus, cumprimento das promessas, a partir de Jesus, passaram a viver essa fé em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, veio o Espírito Santo, continuaram a viver essa fé no Trino Deus, dando bom testemunho de geração a geração, até chegar aqui hoje. E é isso que nos identifica, é essa fé, é essa história é a tua história. Se você crê em Cristo Jesus, essa é a tua história. Não é a história de alguém, é a história da tua família, da tua identidade. É isso que te define. E aí, o que vai ser da nossa história a partir de agora? Como vamos continuar essa história? Como vai ser para as próximas gerações? Vamos fazer o que com esse testemunho que nós temos recebido? Nós vamos pegar essa fé e guardar para nós? Ou nós vamos passar adiante? 2 Timóteo 2:2 diz o seguinte, Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, já no final de sua vida, inclusive por causa da fé, também morreu por Cristo, ele diz, as palavras, Timóteo, que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Paulo está dizendo, Timóteo, isso que você me ouviu falar, passe para outros homens fiéis. Não guarde para si, passe para outros homens que também preguem para outros homens. O chamado de Paulo, que é o chamado de Deus para as nossas vidas, é que a gente não guarde as coisas que aprendemos para nós, mas que a gente pegue, que a gente venha pegar todas essas coisas e possamos passar adiante para as outras pessoas. Porque o que Deus espera de mim, o que Deus espera de ti, o que Deus espera de nós, é que tenhamos compromisso e responsabilidade com o reino, de passar adiante tudo aquilo que temos aprendido. É isso que Deus espera de ti. Comprometimento com o reino, de passar adiante o que você sabe. Mas às vezes as pessoas dizem, olha, eu conheço muito pouco. Tem pessoas que pegam e dizem, olha, tem gente que faz e fala bem melhor do que eu. Tem pessoas que dizem, olha, tem situações da minha vida que de repente eu vou estar explicando e não vou ter respostas, e vou ter que parar de falar e vou ter que estudar mais.
Mas assim, querido, quando você pensar que você sabe pouco, quando você pensar que tem gente que fala mais e melhor que você, quando você pensar que você precisa estudar mais, põe uma coisa no teu coração: é verdade. É verdade. É verdade. Eu sei pouco de Deus. Olha o tamanho de Deus. Eu não sei nem se dá para chegar em 1% do que eu posso conhecer de Deus. Sempre vai ter alguém, tem muitas pessoas que falam e explicam muito melhor do que eu, é verdade. E tem situações na vida em que eu tenho que parar e pensar: nossa, eu preciso estudar melhor isso para dar uma resposta. Às vezes, alguém fala assim: Zé, e essa situação? Não é uma, duas vezes, alguns aqui vão lembrar. Eu digo: olha, deixa eu dar uma estudadinha melhor para te dar uma resposta mais adequada, porque eu nem sei direito o que te dizer com relação a isso. Então não fique pensando: olha, eu não estou pronto, eu não sou capaz. Porque o pouco que você sabe, querido, o pouco que você tem conhecimento, que você aprendeu, esse pouco é uma riqueza, é uma herança para quem não tem nada. Deus não te chama para ser um professor de teologia, Deus chama a igreja para dar o testemunho. E dar o testemunho é o quê? Dizer o que eu sei. É isso, testemunhar isso, dizer o que eu sei para as outras pessoas. Então, se eu sei muito pouco, mas muito pouco, mas do tamanho de um grão de arroz, diga isso. Porque talvez isso é o suficiente para quem não tem nada, poder crescer em Cristo. E às vezes, esse pouquinho que você sabe, falado para alguém que sabe muitas coisas, que de repente tenha mais caminhado que você, mas esse pouquinho que você fala, preenche um lugarzinho no coração dele daquilo que ele precisava ouvir e aprender. Porque assim é a fé. Assim é a fé. Assim é o reino de Deus. Aquilo que eu aprendo, eu sou chamado a passar para as outras pessoas. É assim que a fé vai indo. Porque se eu não falar, queridos, quem que vai falar? Se você não falar, quem que vai falar? E se não for agora, vai ser quando? Se não for neste momento, se não for nas oportunidades que Deus me dá, vai ser quando? Eu sou chamado para falar agora aquilo que eu já sei, para testemunhar agora aquilo que eu tenho aprendido. Se nós quisermos que a nossa fé chegue amanhã, nós temos que falar hoje. Você que é pai, você que é avô, se você quer que a fé chegue nos seus filhos e netos, você precisa falar hoje. Começar a semear hoje a semente do Evangelho, para ela nascer amanhã. Você que reclama de um vizinho, que dá muita dor de cabeça para você, você que reclama de um colega de trabalho que te incomoda demais, você quer que as coisas mudem, pregue o Evangelho, comece a semear hoje, as poucas coisas que você sabe, para que amanhã essa fé possa vir a crescer na vida das pessoas. Se nós quisermos que a nossa fé chegue amanhã, nós precisamos começar hoje. Porque foi assim que a fé chegou até nós. Foi assim que a fé passou de geração a geração até nós. E é assim que ela vai chegar nas próximas gerações. E esse é o desejo de Deus. E essa é a responsabilidade que nós temos, como filhos e filhas de Cristo Jesus. Como aqueles que fazem parte deste povo. Essa é a nossa história. E essa é a nossa responsabilidade.